Portanto, estamos aqui hoje com Paulo de Jesus, do CRI, Centro de Resposta Integrada do Alentejo, para falar um bocadinho de dependências, para falar nas opções dos jovens hoje em dia. Sei que tem dados estatísticos sobre vendas novas, sobre o Alentejo, toda esta problemática das adições. Paulo de Jesus, começamos talvez por aqui. O que é uma adição? Boa. Obrigado, antes de mais, pela oportunidade de conversarmos um pouco, sobretudo neste dia tão especial. Hoje celebramos o Dia Internacional contra o Uso Ilícito de Substâncias. Era vulgarmente conhecido como o Dia da Droga, mas que felizmente já foi deixando esta centralidade. Hoje é um dia, como o Rui diz, vamos trabalhar um bocadinho o conceito de adições e dependências. Ora, em primeiro lugar, é uma doença. Estamos logo por aqui, também. É uma doença que, quando diagnosticada, ela inicia todo um processo de tratamento sem cura, portanto, isto é muito importante dizê-lo, que pode levar uma vida inteira, onde todo o percurso de tratamento é um percurso feito de recaídas e feito um conjunto de fragilidades que marca o indivíduo, marca a família e marca a comunidade onde ele está inserido. E, portanto, nós durante muitos anos, e quando falamos de dependências, nós durante muitos anos trabalhávamos sobre as dependências com substância, as vulgares drogas, substâncias psicoativas, e há cerca de 7 ou 8 anos esta parte nós tivemos de descentralizar esta discussão e abarcar todos os comportamentos aditivos sem substância. Daí um novo conceito, é CAD, comportamentos aditivos sem substância. E basicamente o que é todo o ser humano, e isto é inato em nós, desde a nossa existência enquanto seres vivos, buscamos o prazer e fugimos à dor. E fomos montando ao longo da nossa existência um conjunto de oportunidades que concretizam isto mesmo. Portanto, procurar prazer e fugir à dor é inato. E hoje em dia temos as substâncias que continuam presentes, lícitas ou ilícitas, e temos os comportamentos aditivos sem substância. Portanto, tudo aquilo que gera prazer tem um potencial aditivo. Depois entramos no campo das vulnerabilidades individuais, entramos depois no campo dos contextos em que vivemos, e tudo isso depois interligado pode vir a criar uma adição, uma dependência. Mas de uma forma mais simples e mais concreta, Rui, é dizer que é uma doença crónica que pode estar centrada numa substância ou num comportamento gerador de prazer. E como é que chegamos aí? É um percurso longo, e pá, isto, vocês estão a puxar por mim, então. É um percurso longo, não é, eu não bebi um copo de vinho e torno-me alcoólico, eu não fumei um cigarro e torno-me toxicodependente de nicotina, há todo um percurso. Nascemos com essa predisposição para... Há estudos que apontam nesse sentido e cada vez mais, é uma predisposição genética mas de uma forma mais simplista, sem entrar por esse campo, eu acho que há aqui, e há pouco na resposta anterior falava um bocado sobre isto, há sempre 3 elementos fundamentais que se cruzam, e quando se cruzam e interagem, aí sim nós podemos vir a construir uma fórmula que pode nos levar a uma toxicodependência ou uma dependência. Primeiro, o indivíduo, com todas as suas características, e aí, Rui, em todas as dimensões também genéticas. E nós somos únicos a todos os níveis, e portanto é impossível virmos nos comparar a este nível. Portanto, o indivíduo, pelo ser único e pela individualidade que ele encerra, o contexto onde ele se insere é determinante. E depois, o acesso ou não, a existência ou não de uma substância psicoativa ou de um comportamento aditivo. A combinação destes 3 elementos podem perfeitamente gerar uma dependência. Vamos pegar no caso do nosso Alentejo, que é aquilo que nos interessa. Um alentejano, que nascido nesta terra incrível que é este nosso território, com as características que marcam, e não sei se haverá a oportunidade de falarmos aqui das questões da interioridade, das questões da ruralidade, as questões que também afetam a nossa saúde mental, fruto daquilo que tem sido o atraso que o nosso território tem vindo a sofrer. O ser alentejano é único, como ser transmontano, como ser madeirense ou açoriano, mas esta terra em particular tem características que tornam-nos, indivíduos que cá nasceram e vivem, únicos. Produzimos o melhor vinho do mundo. Ok? Portanto, o acesso a uma substância psicoativa que é o álcool, e já agora para quem nos ouve, o álcool é uma droga. O álcool é uma droga. O álcool é uma droga. Eu acho que fique claro a partir da nossa conversa, não venham dizer álcool, tabaco e drogas. O álcool é uma droga psicoativa, de professora da Nervo Central. Portanto, eu, alentejano, que vivo num território que produz o melhor vinho do mundo, literalmente isto, a probabilidade que eu tenho de beber é significativa. Qual é o terceiro elemento que eu junto aqui? O contexto. E, portanto, se eu me levanto de manhã, tenho à minha volta o melhor vinho do mundo, tenho à minha volta uma cultura que diz bebe sem fronteiras, sem limites, sem linhas vermelhas, independentemente da idade, então a probabilidade que eu tenho de vir a ser um toxicodependente de álcool neste território aumenta. Quando nós criamos o conceito de comportamentos aditivos e em boa hora, então exponenciamos tudo isto. Porque se eu retirar agora, vamos imaginar as duas dimensões, o indivíduo e o contexto. Agora não é uma substância psicoativa, é um comportamento aditivo sem substância. Ecrãs, raspadinha, compras, trabalho, emoções, sexo.
Não muda rigorosamente nada esta equação. Os mecanismos neuronais que são ativados com uma substância psicoativa são exatamente os mesmos que são ativados com substâncias, com os comportamentos aditivos sem substância. É a busca do prazer. Sempre a busca do prazer. Sempre a busca do prazer. Falava aí nas raspadinhas, por exemplo, o jogo. O jogo é um comportamento aditivo, como os ecrãs. Lá está. Rui, tem um potencial aditivo. Tem sempre um potencial aditivo. Sem substância. Sem substância. Não há componente toxicológica. Quando nós hoje dizemos toxicodependência, é uma toxicodependência, portanto, obviamente tem uma substância associada. Por isso é que o conceito de dependência sendo mais abrangente e o comportamento aditivo sendo mais abrangente, já abarca todas essas formas de dependência. E a questão do jogo é paradoxal, face àquilo que nós estamos a dizer. Como é que é possível uma coisa que está sempre associada ao lazer e ao bem-estar e à interação, que é o jogo, de ser hoje, particularmente a raspadinha, um comportamento muito perigoso mesmo. E para essas dependências que falou, das drogas, dos ecrãs, do jogo, onde é que entra aqui o contexto familiar? É o alfa e é o ômega, sempre a família, seja lá isso o que for no século XXI. Eu acho que é muito importante isto. A família sempre. Quer do ponto de vista da prevenção, quer do ponto de vista do tratamento, quer do ponto de vista de toda a estratégia de reinserção, quer do ponto de vista das estratégias de redução de riscos e minimização de danos, a família é fulcral quando ela existe. E quando ela existe, funcional, assegurando as duas dimensões que nós hoje já reduzimos, e peço desculpa pela expressão, mas é assim, sem ironia, mas com alguma ironia e provocação, alguém dizia-me que há um tempo que no século XXI família é um conjunto de pessoas que têm a chave da mesma porta. Então nós já desconstruímos aquele conceito de família tradicional que vem lá atrás, quase no Antigo Testamento, quando um dia Adão e Eva surgiram e Deus achou que aquele seria o primeiro núcleo familiar. Depois de repente a Eva desobedece a Deus, vem Caim e Abel, Caim mata Abel, depois há uma outra família que surge, e repara, eu sou cristão e posso falar com muita propriedade sobre isto, há uma outra família que surge como modelar, que é José e Maria, em que José não é pai de Jesus, porque é um pai adotivo, porque foi espírita. Há desde as origens destes conceitos que há uma série de áreas pouco claras, mas tudo bem, fomos nos recompondo, e a família tradicional é aquela família perfeita, que não falhava, e ela é feita de imperfeições. Portanto, aquilo que nós dizemos hoje, uma família que cuida e que ama, basta isto. E isto é tudo para nós. E isto, se existisse em alguns agregados, do ponto de vista preventivo, era absolutamente extraordinário. Faria toda a diferença. Porque era aquela ponta de novela onde nós pegávamos e íamos depois trilhando. E é por aqui que eu acho que estruturas, por exemplo, como as CPCJs, como todas as políticas sociais que de alguma maneira olham estes contextos, eles deviam ser apoiados, alinhados e mantidos com uma permanência no tempo, em termos de estabilidade, para que nós pudéssemos então inverter um bocadinho essa situação. Muitas vezes pensa-se e diz-se que quem tem comportamentos aditivos vem de uma família disfuncional, pelo menos na sua maioria, mas não é assim. A disfuncionalidade familiar daria outra conversa, não é? Mas é evidente que é um fator de risco, não é? Isso é óbvio, não posso dizer que não, mas não é exclusivo. Há um mundo de outras pessoas que se levantam e que podem, não é bem justificar, podem de alguma maneira enquadrar um comportamento aditivo. Mas eu vou recuperar um bocadinho o que disse lá atrás. Se um comportamento aditivo é todo o comportamento que visa a procura do prazer e que às vezes de uma forma impulsiva ou compulsiva pode levar a uma dependência, abre-se aqui um leque imenso de outros fatores que não são os familiares. Agora, face ao que eu disse anteriormente, é evidente que a família ocupa aqui um espaço muito importante. Havendo um contexto familiar protetor, cuidador, à partida nós vamos diminuir consideravelmente a probabilidade da adoção de comportamento de risco. Está provado que uma família, por exemplo, vamos pegar no exemplo do álcool, se eu estou num contexto familiar onde a minha família não censura o consumo daquela substância psicoativa em situações menores, portanto, eu tolero, e se eu sei que o consumo precoce abre um caminho muito curto para a adoção do comportamento aditivo, ou seja, o que nós dizemos é, quanto mais precoce é o consumo, aumenta a probabilidade do consumo toxicodependente lá mais à frente. Ou seja, se eu aqui na fonte tiver um contexto familiar estruturado, organizado, protetor e amoroso, neste sentido, diminui consideravelmente a probabilidade de, não anula de todo, ok, não anula de todo, mas consideravelmente, ao qual depois nós colocamos todas as estratégias que nós temos enquanto comunidade. Portanto, do ponto de vista ambiental, estratégias ambientais, ao nível da legislação. Tenho uma família estruturada, organizada, que me protege, que me cuida e que me prepara de uma maneira para a vida. Mas depois tem todos os outros agentes de socialização e de educação que a comunidade tem que estar perfeitamente alinhados com estas estratégias. Portanto, é neste jogo de fronteiras e de papéis definidos que eu acho que nós conseguimos trabalhar um bocadinho as matérias da prevenção. Sem dúvida. Quanto mais cedo tiver acesso a essas substâncias aditivas, pior será no futuro? É como dizia. Bem dizer-vos, não é bem padrão, mas é uma fórmula que nós notamos muito nos, por exemplo, os doentes alcoólicos.
uma parte significativa deles tiveram inícios na casa dos 12, 13 anos. O Alentejo, agora, curiosamente, a situação está já numa inversão ligeira. Nós éramos a região do país onde o consumo era mais precoce de álcool. Nós estávamos a consumir álcool na casa tínhamos a ideia que seria o norte. Seria o norte. A história das sopas de cavalo cansado. Exatamente. Era aqui no Alentejo. 10, 11 anos de idade, já estamos na casa dos 13, 14, já vamos encontrando um número interessante na casa dos 15. Ora, se um jovem com 10, 11 anos de idade tem um contato com uma substância psicoativa que é o álcool, sem qualquer tipo de obstáculo à sua volta e até com uma cultura que o promove, a probabilidade daquele indivíduo chegar, e é difícil depois estabelecer metas do ponto de vista cronológico, mas seguramente aos 20, 30 anos, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista psicológico, há um conjunto de danos que aquela substância psicoativa já provocou. Portanto, daí a imensa probabilidade, e por isso é que nos chegam, de haver um consumo toxicodependente, um consumo problemático e dependente de álcool. Álcool é uma doença. Com todas as implicações que isso tem. Por exemplo, eu recordo-me há não muitos anos atrás, o perfil do nosso toxicodependente alcoólico andava na casa dos 50, 60 anos de idade. Nós hoje estamos a tê-los na casa dos 40, na casa dos 30. Há não muito tempo atrás, em Lisboa... Independentemente do género. Independentemente do género. A feminização do consumo também é um tema interessante, que também podemos discutir isso. Ainda ontem, no evento que nós tivemos em Mourão, que correu muito bem, alguém abordou esta questão e dizia exatamente isso. É uma outra linha de intervenção. Nós falamos muito do consumo entre os jovens, é verdade, mas hoje o consumo no feminino é altamente problemático porque é mais escondido. Nós aqui no Alentejo, e acho que um pouco aqui por este Portugal, não aceitamos muito bem o consumo no feminino, porque mulher que é mulher tem que ser perfeita em tudo o que faz, não se vai andar, desculpa a expressão, usar B-copos, não é? Mas infelizmente acontece porque voltamos, é uma muleta para um conjunto de pressões que elas sentem, 35, 45, 55 anos, a família, o trabalho, as questões próprias da idade, os projetos que foram comprometidos, a responsabilidade com os filhos, que é sempre muito mais acrescida do que o homem, e o álcool surge aqui com muita frequência como agravante. Os nossos serviços não estão ainda totalmente preparados para acolher a mulher como utente. Mas só vou acabar a ideia que há pouco estava a desenvolver. Nós hoje tivemos, e eu reporto-me talvez há uns 4, 5 anos atrás, a questão do fenómeno do binge drinking. Binge drinking é aquele consumo de álcool intenso, num curto espaço de tempo, prévio à diversão, ou seja, vamos combinar o Rui, vamos os dois divertir, temos 15 anos, temos que consumir rapidamente vodkas, absintos, para alcançar a embriaguez e depois então nos divertir. Este tipo de comportamentos tem, do ponto de vista dos riscos, óbvias implicações, mas, por exemplo, está a levar a alguns problemas graves do ponto de vista hepático. Hepático. Como é óbvio, todo o sistema hepático, não os rins, mas o fígado, todo o sistema hepático não tem capacidade para filtrar o etanol. E nós temos isto a acontecer em nós com uma conivência e com uma naturalidade arrepiante de todos os agentes. E aqui peço desculpa, todos os agentes, até eu, enquanto intervencionista, todos nós temos uma responsabilidade tremenda perante esta situação. Começam, portanto, mais cedo também. Há um acesso mais facilitado hoje em dia a essas substâncias psicoativas do que havia há uns anos atrás, por exemplo. Eu acho que o jeito é muito igual, Rui. E aqui pegando concretamente no álcool e no tabaco, as drogas legais. As drogas ilegais não, as drogas ilegais sempre foram tendo, por parte das forças de segurança, sempre tem tentado haver um controle. Tem. Com a eficácia que nós conhecemos, não é? Quer dizer, nós todos os dias, ainda hoje, curiosamente, no âmbito das comemorações do dia, os serviços centrais em articulação com a polícia judiciária vão a queimar uma tonelada, 2 toneladas, uma quantidade imensa de estupefacientes que foram sinalizados nas situações de tráfico. Mas isto é, com toda a franqueza, a ponta do iceberg. Em qualquer comunidade hoje em dia, e aqui mais ao nível da cannabis, com relativa facilidade nós encontramos substâncias psicoativas ilícitas. É muito fácil. Portanto, é um sistema falho e assim vai continuar. Agora, ao nível das drogas legais, com particular destaque no álcool e no tabaco, eu acho... Eu, por acaso, nunca pensei se no passado era pior e se agora é melhor, porque eu estou neste processo, ou seja, se no passado era mais fácil e hoje é mais difícil, eu, Paulo Jesus, fico todo contente, porque eu, enquanto interventor, fiz qualquer coisa. Mas eu, muito sinceramente, não acho que a coisa tenha mudado muito, Rui, porque até, inclusivamente, do ponto de vista das famílias, nós hoje temos pais que conviveram durante muito tempo, na sua fase de juventude e hoje enquanto pais, com situações de consumo, quer de ilícito, quer de álcool, quer de tabaco. Portanto, há uma certa normalização. Portanto, se eu, enquanto consumidor, convivi com este clima, enquanto pai, e estou cá, enquanto pai também não vou ter a mesma preocupação, porque eu sobrevivi e meu filho vai sobreviver. Portanto, eu não acho que hoje seja mais fácil ou mais difícil, eu acho que há uma manutenção deste registro. Agora,
A questão do álcool é muito complicada porque ela tem uma dimensão económica, ela tem uma dimensão cultural, ela tem uma dimensão até espiritual, se nós assim quisermos, social fortíssima, e é muito difícil combater isto. Portanto, eu não acredito que nós, apesar das estratégias, e temos muitas, e gostava muito depois também de podermos passar por elas, há um discurso de responsabilidade social, claramente há, mas a prática ainda não é a suficiente. Rui, exemplo acabado. Ninguém lá em casa sabe disto que eu vou dizer, vai ser uma revelação. Jesus hoje vai revelar algo que ninguém sabe. A lei do álcool, que é de abril de 2013, proíbe o consumo a menores de 18 anos. É venda. Eu pergunto, a quem nos ouve e quem não nos ouve, isto é uma realidade do dia-a-dia. 2013. Mentira. Não é uma realidade do dia-a-dia. A lei é clara. Uma lei não é uma sugestão, é uma imposição. Mas o legislador, já sabendo que continua a ser aplicado, a legislação portuguesa é fantástica nisto, disse, não. Vou aqui criar um artigo específico que diz assim, falhou a venda, o jovem está a consumir, está em risco. Não esquecer que a lei que dita que os jovens só podem consumir a partir dos 18 anos assenta evidências científicas, porque o sistema hepático não permite a ingestão de etanol. Portanto, é uma lei cuidadora. O que o Estado português está a dizer, jovens, poucos, somos o segundo país mais envelhecido da Europa, o quarto do mundo, somos poucos. Então vamos matar-nos com álcool. O Estado português não quer isso, longe. Estão a ver a minha ironia, não estão? Ainda bem. Então o que o Estado português fez, criou um artigo que diz assim, ok, então falhámos a venda, falhámos a fiscalização, o jovem está a consumir. Então vamos ativar mecanismos de segurança. Portanto, as forças da autoridade sinalizam o jovem vai para uma estrutura de saúde, os núcleos de apoio a crianças e jovens em risco, que depois fazem uma primeira avaliação e dizem, não, a questão não é de saúde, a questão é social. CPCJs podem ser assim convocadas. Não, é uma situação já de dependência. O CRI e as suas equipas podem ser respostas. Esta filtragem era feita. Rui, lei de 2013. Foi ativada num único território a nível nacional há 4, 5 anos atrás. O Alentejo Central. Porquê? Porque o problema escalou a níveis absolutamente absurdos. Então nós tivemos, há 4, 5 anos atrás, números extraordinários como 6, 4, 1. No ano passado tivemos 10 jovens a consumir. Temos 10 jovens, 10 menores a consumir álcool no Alentejo. Sinalizados. Temos? Claro que não. Eu já tive uma discussão com um agente da autoridade, com uma da alta patente, em que ele me dizia de uma forma muito clara sobre Évora, que tem 53 mil habitantes. Eu lembro nos olhos e disse, Paulo, nós não sinalizamos porque, ouçam o que eu vou dizer a seguir, não há menores a consumir álcool em Évora. Eu acho que isto diz muito daquilo que é a pergunta que o Rui me coloca. Esta é a nossa batalha, mas não é minha enquanto interventor, enquanto coordenador do CRI. É toda a nossa comunidade. Porque isto interfere. Rui, pensemos. Alguém alcoolizado, vamos esquecer a idade, alguém alcoolizado, mais de metade das situações de agressão, estruturas como a CPCJ gerem, mais de metade têm comportamento aditivo associado. Então quando eu falo de violência, tenho que falar de comportamentos aditivos. Falo, infelizmente não chegamos a esse nível. Tirando algumas estruturas, felizmente, e vendas novas, têm sido absolutamente extraordinárias nesse aspecto. Quando eu falo de sinistralidade rodoviária, dados de 2025, escalámos novamente. Até este primeiro semestre de 2026, temos mais dados de mortes e feridos na estrada do que o ano passado. Todos os anos aumenta. Vamos analisar o pós-mortem no que aconteceu com aquele indivíduo. Muitas das vezes tem uma substância psicoativa lícita e a medicação psiquiátrica associada. Portugal é o país da Europa que mais consome ansiolíticos e antidepressivos. E é o país da Europa que nem faixas etárias entre os 13 e os 18 anos mais consome. Dados do DDN, jovens de 18 anos, se apresentam a nível nacional, no Centro de Recrutamento Militar, e Vendas Novas tem um, os alentejanos são aqueles que mais consomem ansiolíticos e antidepressivos, reparem que eu vou dizer a seguir, sem prescrição. Ora, se eu com 17 anos, o álcool... se juntamos o álcool, muitos deles consomem isto com álcool, estamos a ver do que é que nós estamos a falar. Mas, Rui, eu, jovem de 18 anos, que estou a consumir ansiolíticos e antidepressivos sem prescrição, eu não fui um médico. Eu estou a consumir porque em casa eu tenho acesso a isso. Se em casa existe acesso a substâncias antidepressivas, ansiolíticos, é porque aquela família, alguém foi identificado aquele problema, alguém está... A questão da saúde mental também se cruza aqui. Então vamos falar de saúde mental e comportamentos aditivos? Claro que temos que falar. Não há volta a dar. Vamos falar sobre precariedade socioeconómica. Uma parte significativa dos apoiados pelo Estado português, com os nossos impostos, uma parte significativa, têm problemas de adições. Nós estamos a apoiar pessoas que previamente têm um problema de adição que limita a sua capacidade de gerir o apoio que nós estamos a dar. Vamos falar sobre isto. É esta profundidade do discurso que nós não temos. E há alguma entidade que junte isso tudo e trabalhe essas problemáticas em conjunto? Eu agora pomposamente dizia Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central. Era essa a nossa expectativa enquanto entidade com mandato para prevenir e tratar e receber. Mas é evidente que nós não somos únicos. Há toda uma orquestra que devia estar perfeitamente sintonizada e que nós estamos a tentar, e digo com muito orgulho, Rui, neste Alentejo Central... E há material humano para isso?
Essa é outra questão. Mas não me vão ouvir queixar. Não. Eu tenho aqui uma diferença no discurso português, que muito típico de Lamúria, que é, eu muitas das vezes vou, e não me interpretem mal quem nos está a ouvir, eu dispenso recursos em troca de estratégias. Digam para onde é que eu vou. Eu sou Jesus, mas não faço milagres. Mas acredito que a nossa causa é de tal modo séria e credível, não que as outras não sejam, que eu acho que é fácil nós mobilizarmos depois os recursos, saibamos nós para onde vamos. E é aqui que eu acho que às vezes não sentimos muito isto. Então, e aqui as questões políticas, por cada ciclo político há uma reorientação da bússola. E isto vou ver, o meu serviço fez 30 anos agora, vou ver 30 anos, levamos a um desgaste e um cansaço muito grande, nomeadamente porque quem protagoniza estas práticas. A minha equipa está cansada, a nossa comunidade também está cansada, porque os resultados não são aqueles que nós queremos, nomeadamente aqui à escala regional. E portanto isto para dizer que essa política de coordenação de respostas que nós queremos protagonizar tem de ser partilhada, porque é impossível, eu não sou ninguém para chegar ao pé dos municípios, das organizações, das IPSS, saúde, educação social, com mandato, não é com mandato, com poder para convocá-los e sentá-los. Mas temos experiências encantadoras que apontam que isso é possível. Nós criámos há 10 anos uma coisa que chama-se GIRAS, Grupo de Intervenção Regional do Álcool e Saúde, que reproduz no Alentejo o Fórum Nacional do Álcool e Saúde. E posso-vos dizer com orgulho que a nível nacional compõe o FNAS, andaremos na casa, eu não sei em números atuais, mas andaremos na casa, vamos imaginar, 80, 90 organizações. Aqui no nosso Alentejo Central, uma sub-região do Alentejo, nós chegamos a ter 50 a 60 instituições representadas todos os anos. A fazer o quê? A discutir o que é que nós podemos fazer em conjunto. Portanto, coletivizar este problema, coletivizar as respostas, isso nós sabemos fazer bem. Qual é a fase em que nos encontramos agora? E eu estou muito seguro de que é a única possível que nos pode retirar daqui. É aqui que nós estamos a fazer uma aposta. Nós estamos a trabalhar muito com os municípios, nós estamos a trabalhar com a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, e agora, recentemente, com a reorganização das Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional, nós estamos a sentar com os vice-presidentes para as áreas estruturantes de desenvolvimento regional. A saúde, a educação, a cultura, o ambiente e por aí vai. Mas com enfoque na educação e na saúde. Nós estamos a dizer, só salvaguardadas as necessidades das pessoas, só criando condições para as pessoas poderem viver nesta terra bem, é que nós vamos estruturalmente reduzir o problema que as leva muitas vezes a procurar fugir à realidade. Porque consumir ou ter um comportamento aditivo é isso. É fugir a uma realidade que dói, como é evidente. Porque dói, o álcool está cá para mitigar isto. Qual é o problema? Se eu vivo num território que não tem gente, se eu vivo num território que não tem oportunidades para me desenvolver do ponto de vista social e económico, se eu vivo num território onde não há gente para cuidar de mim, para me fazer sentir gente, ser de alguém, ser para alguém e ser com alguém, é essencial para a minha saúde mental. Se eu não tenho isto, e alguém me diz, olha, fantástico, uma bebedeira que dura horas, acaba os problemas. Porquê que eu não vou consumir? Volto a dizer, o melhor vinho do mundo, a um preço acessível, ok? Culturalmente promovido, então durante as horas daquela bebedeira eu não vou ter problemas. Isto é válido para os videojogos, é válido para os ecrãs. O que é uma rede social? Os nossos idosos hoje, e desculpem o discurso mais fresco, porque ainda ontem eu estive a discutir isso, se eu não tenho ninguém estruturalmente há 200, 300 anos neste território, hoje então a solidão é a doença do século XXI, que afeta particularmente estas pessoas. Então se eu não tenho ninguém que cuide de mim, que venha cá sequer fazer-me sentir gente, e me apresenta um ecrã, onde estão também os meus pares, eu não quero ir para a rua contar carros ou jogar à sueca, eu posso ficar em casa perfeitamente a interagir. Aqui, não estou a interagir, basicamente. E é por aqui. Portanto, a estratégia, neste momento, o que nós estamos a adotar, e aí não tem que ver com recursos humanos, tem que ver com sensibilidade política, claramente, de quem manda nas políticas de desenvolvimento deste território, poder olhar isto de uma forma transversal, criar condições para quem cá vive. Eu ia dizer seja feliz, mas isso entramos num campo da abstração do que é felicidade, mas viva com bem-estar. Eu acho que é mais isto, que viva com bem-estar. Porque eu volto a dizer, procurar uma substância, procurar um comportamento aditivo é fugir a uma realidade que também dói. Então se eu conseguir, com quem manda neste território, com quem tem responsabilidades neste território, criar condições para que as pessoas possam viver cá com dignidade, com saúde e com bem-estar, eu acho que do ponto de vista preventivo, meu Deus. Centrando esta conversa um bocadinho na adição novamente e em vendas novas, sei que tem dados concretos de vendas novas, quais são os maiores problemas? Antes de mais dizer, Rui, que os dados estão a ser produzidos há 10 anos através de uma estrutura que nós criamos, nós em parceria depois com a Universidade de Évora, com a Saúde Pública e com a Direção-Geral de Educação. Basicamente o que é que aconteceu? Este preâmbulo é importante para vocês perceberem como é que nós chegamos aos números. Todos os dados que nós tínhamos do Alentejo até há 10 anos atrás vinham de Lisboa. Eram dados nacionais que depois eram extrapolados para as regiões. Não estou a questionar a evidência científica do mesmo, nem o rigor científico de todo, acredito, e usei-os durante muitos anos para. Mas nós depois, a determinada altura, começámos a necessitar de diagnósticos mais finos. Nós tivemos de saber, concelho a concelho, território a território, o que é que estava a acontecer. E mais, até em termos de sub-regiões.
Uma coisa é o Norte Alentejo colado à fronteira com a Espanha, aquela zona reana tem, do ponto de vista cultural, influência nos comportamentos editivos. O Baixo Alentejo, uma zona mais vasta, mais extensa, mais despovoada, onde as questões da saúde mental, por exemplo, são... Ontem um profissional de saúde mental dizia-nos que o Baixo Alentejo tem mais elevada taxa de suicídio do mundo. Okay? Portanto, seguramente lá a expressão dos comportamentos editivos, nomeadamente ao nível do álcool, o álcool patrocina um bocadinho esta situação, não tenho dúvidas nenhumas. Nós fomos a referir quem tira a vida, por uma parte significativa, usou o álcool durante muito tempo. E o retirar a vida é o último recurso. Vamos para o Alentejo Litoral, que quintuplica ou sextuplica a sua população de maio a setembro por via da praia e dos festivais. Nós, Alentejo Central, estamos mais virados para a zona metropolitana de Lisboa do que propriamente para o Alentejo. Não nos faz melhores nem piores, faz-nos particularmente vulneráveis a outras coisas. Precisamos perceber isto. Então sentámos com a Universidade, apresentámos a proposta, construímos o instrumento e temos a recolher dados. Até ao ano passado, por questões aí sim de recursos humanos e questões até da própria plataforma tecnológica, nós não conseguíamos dar de volta às escolas estes dados. Então o que nós temos é sétimos, nonos, décimos e décimos segundos anos. Nós temos, desde 2016 até este ano letivo, que agora está a terminar, temos dados atualizados. Dados que nos dizem só isto, Rui. Consumos, só consumos. Não nos vão dar as dependências sem substância. Isto aconteceu este ano letivo. Nós escalámos o inquérito, temos neste momento cerca de 14 dimensões: higiene do sono, a alimentação, comportamentos sexuais de risco, as dependências de ecrãs, está lá tudo. Portanto, a partir deste ano vamos abrir o arco e apanhamos todos os comportamentos de risco. E isto, do ponto de vista do diagnóstico, é estrutural para depois alinharmos a estratégia. Voltamos ao desenvolvimento local. Vendas novas. Não é um território muito diferente dos outros. Isso nós descobrimos. Há sensivelmente um padrão que se replica em cada um dos nossos territórios. Agora, Vendas Novas é, no quadro dos 14 territórios, um território muito particular, onde nós temos alguns elementos mais gravosos. Nomeadamente, o que é que distingue Vendas Novas dos outros territórios? O consumo de cannabis, que é a droga ilícita mais consumida do mundo. Nós não é uma preocupação no todo, mas Vendas Novas tem algumas situações reportadas pelos jovens, sétimos, nonos, décimos, não fomos nós que inventámos, foram eles que deram voz a estas problemáticas. Um ou outro registro, não problemático ainda, de outro tipo de substâncias ilícitas, mas cannabis a dominar, e aqui eventualmente algumas situações ao nível das novas substâncias psicoativas, que se conseguem online, tão tranquilo quanto isto, sem qualquer tipo de controle. Há registros nos nossos estados sobre isto. Depois, álcool, com consumos absolutamente preocupantes, nomeadamente a questão do binge drinking, que eu há pouco referi, aqui em Vendas Novas, é particularmente assustador. Destaca-se também, infelizmente, a questão das famílias e a aceitação da família relativamente a brigas. Vendas Novas destaca-se relativamente a isso. Destaca-se também a nível da acessibilidade. Não há jovem nenhum que reporte no estudo qualquer dificuldade no acesso. Dados positivos: prática desportiva, prática associativa, com números muito interessantes e que, do ponto de vista preventivo, podem ser muito, muito interessantes. As famílias têm acesso a esses números? Qual foi a nossa estratégia? Nós, porque sentimos que as escolas deviam ser os primeiros a ter acesso a isto. Foram eles que nos deram os dados, nós trabalhámos os dados, nós fizemos isto e eu tenho muito orgulho em dizer. Nós conseguimos, a minha equipa pequena, são 14 profissionais, 1,5 afeta a área da prevenção. E aqui o trabalho da minha colega Ana Luísa foi extraordinário, eu todos os dias a aplaudo e agradeço o facto dela connosco colaborar, que ela, do ponto de vista investigativo, fez um trabalho notável. Nós conseguimos dar a cada agrupamento, a cada concelho, um relatório, um diagnóstico. O que é que nós fizemos? Demos em primeira instância às escolas, dizemos às escolas: olha, vocês são os donos desta informação, nós que temos que usar, bem como os parceiros da saúde, mas quero que vocês, por favor, analisem estes dados e no próximo ano letivo, ou já, se assim entenderem, criem estratégias de prevenção e promoção da saúde e contexto escolar, porque há equipas específicas para isso. Depois saltamos para um segundo nível, fomos dizer às autarquias e às estruturas como as CPCJs: olha, vocês têm hoje um diagnóstico que vos permite orientar o vosso trabalho, potenciar o vosso trabalho. O que é que tem acontecido? Há territórios, e eu agora estou-me a recordar, por exemplo, de Viana do Alentejo, que temos um grupo de intervenção autárquica lá a funcionar. Vendas Novas também já teve a primeira reunião recentemente, portanto vamos ter isso também já a funcionar. Eles decidiram isso mesmo, abrir os dados para a comunidade, porque, Rui, as pessoas continuam a pensar que os dados, que não são nada famosos para o nosso Alentejo, resultam de falhas e que vamos nos expor, que vergonha. Não vão nada. Minha mãe dizia: para exorcizar fantasmas temos que saber os nomes deles, nós não vamos lá. Qual é o nosso fantasma? Álcool, tabaco, consumo de cannabis, tolerância ao nível do consumo de álcool, uma grande permissividade por parte da comunidade, os pares, esta questão também é muito importante. Outros dados, há pouco esqueci-me de dizer: os jovens dizem que é no contexto familiar que eles iniciam os consumos.
Isto, e em vendas novas isso é uma expressão terrífica. E depois é consolidada nos pares. Ok? E, portanto, esta era a parte da vergonha. Portanto, escondemos isto. Eu não quero que façam isso. Usem, sem problema absolutamente nenhum. Usem, partilhando com todos os agentes e ambiente local. Para que, vendo o mesmo problema, possamos então alinhar estratégias. Obviamente, os pais deviam ser os primeiros a ter acesso a isto. Agora, eu não tenho capacidade, enquanto profissional e enquanto instituição que represento, de ir em cada território, convocar os pais. Olha, agora vou ser doloroso para os papás. Vai doer. Eles não vão às escolas já sequer saber o que é que está a acontecer com os filhos. Não é o caso de vendas novas, que seguramente todos vão, mas noutros territórios isto é coisa. Já ouvi dizer... Alguns vão. Ouvi dizer que há pais que costumam ir, ouvi dizer também que eles são reais e bem concretos, mas eu estou a provocar também para dizer assim, não é na expressão, nem na estatística, nem na escala que nós queremos. Mas é fundamental que os pais também procurem isto. Portanto, isto foi público, os dados são públicos, são reais. Portanto, não existindo nos nossos estados, existem coisas concretas que podiam convocar os pais às escolas, porque eles têm um espaço para serem agentes concretos de caminho de resolução de problemas. Se eles não o fazem, também tem que haver aqui alguma responsabilização também da parte deles, porque nós não conseguimos muito mais. E isto é muito importante dizer. Os pais vão à escola, se calhar, quando são chamados, porque há um problema concreto, não é? Exatamente. Tirando isso, infelizmente. E eu há uns 3, 4 anos, Rui, queria partilhar esta história convosco. Eu lembro-me, porque já ando há alguns anos, e esta barba não é pintada, é mesmo branca, que diziam-me que o problema da presença dos pais ocorria ali a partir do terceiro ciclo. Eles deixam de aparecer no terceiro ciclo e secundário. Há pouco tempo, no segundo ciclo já não aparecem. No primeiro ciclo já só vão para as festinhas. E disse, não pode ser. E algumas escolas têm dito que já começam a sentir esta dificuldade. Sério? É isto? Eu não estou a dizer que os pais todos são muito maus. O que eu estou a dizer é que muitas das vezes os desafios que a educação hoje nos dá, neste século XXI, mudaram. São terríficos. Então, mas quem é que os vai assumir? E quando outros os assumem por nós, família, Houston e Eva, provavelmente temos um gravíssimo problema. Eu não quero que os outros resolvam o projeto educativo que eu digo aos meus filhos, sou eu que eu tenho que protagonizar. Temos falado muito sobre álcool. E o tabaco? Esta questão dos cigarros eletrónicos, há quem pense que não tem nicotina, não faz mal, e então a criança tem 4 ou 5 anos, toma lá, para experimentar. Isso. Rui, volto outra vez outro preâmbulozinho. Que lá em casa não pensem que eu sou o arauto da desgraça e que vim para aqui só falar mal disto. Tudo que eu estou a dizer é assente em evidências científicas, são diagnósticos que nós temos, são números concretos que nós temos. Tabaco, espetacular o tema. Rui, agora se vou ser o entrevistador só por um segundo, qual é a tendência que o Rui acha que existe a nível nacional relativamente ao consumo de tabaco? É de subida, estabilização ou descida? A nível nacional, olhando para o todo, e aqui particularmente em contexto escolar. Eu penso que é de subida. De subida a nível nacional? Felizmente é de descida. Houve uma estabilização algum tempo, é claramente descida. E sobretudo desde esta geração... Mas mesmo com esta introdução dos cigarros eletrónicos? Sim. Há depois algumas nuances, mas eu já lá vou. Mas só para dizer, nesta tendência generalizada nacional de descida do consumo de tabaco, há leituras regionais que contribuem a isto. Alentejo. A tendência era de subir há muito pouco tempo, mas agora está a estabilizar um bocadinho. Ou seja, nós conseguimos a proeza de ir em contraciclo a nível nacional, a nível do tabaco. Ora, e agora só abrindo um bocadinho a porta ainda das substâncias ilícitas, o consumo de cannabis ocorre em pessoas que já consomem tabaco. Ora, se eu não consumo tabaco, de repente eu não estou, desculpem a expressão, a fumar um charro, que é a vulga forma que eu utilizo para fumar cannabis. Portanto, o tabaco abre porta para o tipo de consumos até de álcool, se quisermos. No Alentejo há ainda ainda não consolidámos a estabilização, ainda não iniciámos a descida, na minha perspectiva, séria e para ser credibilizado. O que é que acontece com a questão do consumo do cigarro eletrónico ou cigarro aquecido? É que foi uma contra-resposta da indústria tabaqueira a toda uma política, para mim, muito organizada, muito firme, nomeadamente ao nível da carga fiscal, contra a indústria tabaqueira. Portanto, aumentando a carga fiscal, penalizando o comércio do tabaco, é a única medida de combate às dependências com substância que tem um resultado imediato. Aumenta o preço, diminui o consumo de tabaco. Logo a seguir. O que é que acontece também por parte do consumidor? Organiza a sua situação financeira de modo novamente a regressar à nicotina. É a droga que mais mata, a par do álcool. Então o que é que a indústria tabaqueira fez? Ótimo. Querem acabar com o tabaco de combustão? Muito bem. Vamos criar uma forma moderna, altamente atrativa, que do ponto de vista do marketing é extraordinária, que é o de cigarro eletrónico, que tem todo um glamour que o tabaco de combustão não tinha. Mas eu lembro-me quando era miúdo, imaginar os pulmões queimados, não é? As pessoas com cancro, todo o tipo de cancro, 7 cancros são provocados pelo consumo do tabaco.
Isto, claro, do ponto de vista da imagem era péssimo. Aliás, a própria estratégia do governo em colocar as imagens agressivas produziu quase zero. Portanto, isto porque, obviamente, depois, outras formas que eu lembro perfeitamente, eu tive um grande amigo meu, infelizmente morreu com plano de cancerismo, consumidor de tabaco, ele arranjava com umas capinhas. Exatamente. Ou então, quando ia ao balcão, dizia, olha, eu quero aquele maço de cigarros que diz, que não evoca a questão da impotência. Ele já brincava com aquilo. Isso mesmo. Eu quero aquilo que não provoca impotência, como se os outros todos, por aí dentro. Infelizmente faleceu um grande amigo, um irmão que eu tinha e que tantos alertas eu lhe dei. E agora emocionalmente estou-me a recordar dele e deste discurso e acabou da pior forma. Voltando ao cigarro eletrónico, o glamour. Eu meto a carregar o meu telemóvel, lá eu tenho o dispositivo para o cigarro eletrónico. Este lado é pernicioso, mas ainda juntaram um outro, que é dizer que é menos grave, faz menos mal. Outro terceiro elemento associado a isto é dizer assim, se tu queres deixar de fumar, então começas a usar isto é fraquinho, gradualmente entras num processo de cessão tabágica. Mentira! Não. O único programa de cessão tabágica existente é aquilo que nós oferecemos lá no CRI. Curiosamente, somos o único serviço a nível nacional que tem uma consulta de cessão tabágica aberta à comunidade, não aos seus utentes. Quem hoje, cidadão, que só é dependente de nicotina, pode ir ao meu serviço, sem qualquer tipo de limitação. É o único serviço a nível nacional onde isso ocorre. Há nos outros serviços, mas para os próprios utentes que já têm outras adições. Aqui é específico, porque essa é outra questão no Alentejo. Temos estes consumos de tabaco nestas faixas etárias, mas depois a nossa rede de resposta em termos de consulta de cessão tabágica não tem a mesma correspondência. Pronto. Outra nota importante, só para as pessoas perceberem a força do marketing. A indústria tabaqueira fez com que nós tivéssemos 150 anos para conseguir provar que o tabaco mata. Mesmo bem a força da economia relativamente a isto. Mal comparado, a União Europeia esteve a tentar até o ano passado a introduzir nos rótulos do vinho algumas mensagens de alerta relativamente àquela problemática. O que é que aconteceu, Rui? Nada. A indústria não permite, como é evidente, até porque o álcool também tem que outro estatuto, mas há aqui estes mecanismos também económicos, sociais, que depois interferem nas nossas práticas, sem sombra de dúvidas. Álcool. Antes desta lei, havia uma lei que dizia, jovem, entre os 16 e os 18, podes consumir só vinho e cerveja. Não há problema nenhum. Bebidas brancas, espirituais, isso é que não, isso não. Bebedeiras com isso, não. Maior. A minha pergunta é, como é que nós fiscalizávamos isto? Um conjunto de jovens, cumprindo a lei, 16, 18, alcoolizados numa festa, como é que eu fiscalizo se aquela bebedeira é de bebida branca espirituosa ou vinho ou cerveja? O que é que está por trás desta lei? A indústria. Porque temos o melhor vinho do mundo. Os alemães que dizem que os alemães adoram a nossa cerveja. Então nós não vamos mexer na nossa economia. Eu acho que vou preso depois desta entrevista. Alguém me vai prender. Peço desculpa, Rui, fugir um bocadinho a estas coisas, mas acho que é importante nós irmos falando do contexto destas coisas sinceras. Tá, o objetivo desta conversa é isso mesmo, é irmos falando e dando informações a quem nos ouve. Ecrãs, não falámos muito. A partir de que momento é que é considerado um comportamento aditivo? E pá, isso é o regressar um bocadinho ao início da nossa conversa, Rui. É quando as outras dimensões das nossas vidas vão anulando o nome daquele comportamento. Ok? Atenção muitas vezes a isto, quer com substância, quer substância. Uma coisa é o uso, outra coisa é o abuso, outra coisa é o consumo problemático, outra coisa é a dependência. Ok? E nós muitas vezes alarmados, nós pais então, o meu filho está há 3 horas ali nos ecrãs, é um dependente, vou já correr. Não é nada disto. Rui, eu, profissional deste setor, eu chego, aliás, o relatório do meu telemóvel diz, Paulo, esta semana esticaste um bocadinho, eu passo horas à frente do ecrã. Eu uso muito, admito algum uso problemático, mas se eu pensar quais são as razões, muitas delas são de natureza profissional. Portanto, tenho uso problemático, dependente, não porquê? Porque eu consigo preencher as 24 horas do meu dia e os alguns anos, poucos de vida que ainda tenho, estou a brincar agora, com outras coisas que me preenchem, que me satisfazem. Portanto, não é por aí. Agora, nesta sociedade cada vez mais tecnologizada, não é? Onde voltamos ao glamour do ecrã, o ecrã tem uma estrutura absolutamente prazerosa, totalmente prazerosa, não é? E que permite uma interatividade muito fácil, muito espontânea, muito genuína, mais a própria indústria, as big techs que criaram todo este novo setor estão perfeitamente alinhadas com a neurociência. Portanto, nada que está no ecrã é por acaso, está alinhado com o nosso sistema nervoso central. E isto dispara o comportamento aditivo, mas a níveis absolutamente aterradores. Agora, nós vamos dizer... Por isso é que os algoritmos das aplicações vão mudando, não é? Tal e qual. E um bocadinho a par do tabaco, é por isso que todas as estratégias que nós vamos introduzindo de prevenção vão sempre batendo com... Mas é impossível viver sem ecrãs, vocês não acalmam com as vossas estratégias de prevenção. Pois é que não tem vez nenhumas. Agora, quando nós dizemos que nós não podemos viver sem eles, é mentira, porque eu sou prova acabada que eu vivia sem ecrãs, uma parte da minha vida. Vivia melhor, vivia pior. Se calhar vivia com outros desafios sem ecrãs. Mas eu sobrevivia, vos garanto. Lá em casa, eu garanto que eu sobrevivi sem ecrãs.
Temos é que explicar isso aos nossos jovens. A autorregulação é muito importante. Quais são as minhas linhas vermelhas? Quais são as minhas competências? Eu tenho que as saber. Até onde? Se nós pensarmos no início, eu recordo-me, porque isto não é muito recente, Rui. A internet de 1996, ok? Atenção a isto. 30 anos, por aí. Não é por aí adiante. Agora, a velocidade e a intensidade com que isto ocorre até nos desafia a nós. Paulo Jesus, há 7 anos atrás, daqui por diante vais ter problemas com as redes sociais. O que é isso? Depende das redes sociais. Videojogos, mas não é o Super Mario, isso depende. Meu caro. Portanto, isto é muito rápido, é muito intenso, uma velocidade absolutamente aterradora. E nós não vamos, em termos da nossa capacidade de intervenção, nós não vamos conseguir andar à frente disto. Vamos estar sempre a arrepio, sempre uma perspectiva muito reativa, e a prevenção é proatividade, não vamos conseguir. Isto para dizer o quê, Rui? O que nós estamos aqui a fazer... já lembro que ia dizer, no início deste processo, quando tudo começou, e essa espiral da tecnologia surgiu, eu lembro-me de a tecnologia ser designada por servidores. Eles eram os nossos, serviam-nos. Nós mandávamos aquilo. Hoje eu pergunto, é assim? Deixo para pensar lá em casa. E cada vez mais deixa de ser com a inteligência artificial. Rui, não me preocupa a inteligência artificial. Preocupa-me a falta de inteligência orgânica. A nossa. Essa é que mais me preocupa. Porque há um jeitaço tremendo a inteligência artificial. Ouçam. Eu tenho conseguido ganhos para o meu serviço com a inteligência artificial que eu já não quero abdicar. Igualmente. Mas porque há alguma inteligência orgânica a funcionar. E é essa que eu não quero abdicar. Agora, é a parte crítica. É isso mesmo, Rui. Precisamente diminui muito a minha componente crítica. O pensamento crítico é o principal instrumento de prevenção que existe para todos os comportamentos de risco. Pensar. Será que... Agora, isto tem que estar oleado. Eu tenho que estar com os meus 5 sentidos perfeitamente ativados naquilo que são as dinâmicas e ofertas do meu dia-a-dia. Isto é particularmente grave, porque esta primeira geração, há tanta literatura sobre isto que eu recomendo, nós temos de estar muito atentos a isto mesmo. Não é um discurso alarmista, é profundamente ler, juntar umas letras, ok, pois é. Paulo Jesus, esta conversa já vai longa, muito mais haveria a dizer, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Agradecer muito, Rui, agradecer mesmo muito do fundo do coração, quem me conhece sabe que eu sou muito coração e porque... Às vezes sentimos um bocado sozinhos, sou sincero, nesta tarefa. E ter-vos comunicação social e ter-vos parceiros locais de vendas novas e todos os outros preocupados com isto. Voltamos a vendas novas, quando de repente nós começamos a articular. Eu tenho a Presidente da CPCJ a dizer assim, este ano vai ser o ano que nós queremos dedicar às dependências sem substância. Se eu tivesse os outros territórios a dizer metade disto, eu dormiria melhor. Eu estou com graves problemas de privação de sono, porque nós não estamos a conseguir. E todos os dias, quem é humano, quem tem alguma sensibilidade, sofre com o que nós estamos a apresentar. Nós estamos a viver tempos absolutamente terríficos. E nós temos de estar muito atentos. Minha mãe dizia, quanto mais veloz é o carro, mais altos devem andar os faróis. Eu acho que este carro nem faróis tem, nem travões tem, isto é sempre a acelerar com uma loucura tremenda. Isto preocupa mesmo. E quero deixar um conselho para quem nos ouve. Olhem, para os mais jovens eu quero dizer, olhem, envelheçam. O que é que eu quero dizer com isto? Deixem que o tempo passe por vós e vocês mandem no tempo que passa. Vocês sejam protagonistas das vossas vidas. É muito importante. Para quem mais velho é, com menos colagênio, já como eu queria-vos dizer, a vida é pequena. É muito curto o tempo que nós vamos cá estar. Mas ela não pode ser pequenina. E nós tornamos a vida pequena quando o pouco tempo cá estamos, nós nos dedicamos, nós nos alienamos deste processo, nós retiramos-nos da equação, seja com consumo de substâncias, seja com comportamentos aditivos. Nós não podemos. Minha mãe dizia, 30 segundos de olhos fechados são 30 segundos que tu fechas de vida. 30 segundos numa bebedeira, 30 segundos num consumo de uma substância ilícita, 30 segundos... Pensemos nisto, é muito importante. E depois, mais tarde, em adultos, é que vemos o tempo que perdemos lá atrás. É isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Foi um prazer. Obrigado.